Olá pessoal, e hoje eu inauguro um novo quadro onde eu respondo perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta é do professor Mauro. Como eu faço para ficar rico? Não, essa não. Essa pergunta eu recebi de uma aluna e ela gostaria de saber se existe um simulador de moléculas para smartphone. E a resposta é boa. Segue no vídeo que tu vai saber. E aí pessoal, tudo bem? Professor Mauro aqui falando. Hoje eu trago para vocês uma super dica que é de um aplicativo, na verdade, que é um simulador de moléculas que a gente vai poder utilizar no smartphone. Às vezes a gente vai estar sem o acesso ao computador, ao notebook, e o smartphone é nosso grande companheiro. Dá para ir para qualquer lugar, fugir do barulho, tá? E preparar aquele teu materialzinho. O nome desse aplicativo, vou pegar meu smartphone aqui, é o KingDraw. Vocês vão lá na loja de aplicativo de vocês e aí vão baixar. Depois de baixar ele vai ter esse iconezinho vermelho aqui bonito. Vamos ver. E aí ele abre nessa tela inicial, onde as moléculas que vocês construírem vão estar disponíveis depois. Mas eu vou aqui no maisinho ao lado do nome dele e olha só que legal, abre essa tela com todos os comandos, quase todos os comandos que ele disponibiliza, uma tela limpa, um aplicativo bem bonito e observando de primeira, ele possui a maior parte das funções que os softwares amplamente difundidos para a utilização em química disponibilizam. Então, vou começar por esse menu inferior aqui, que ele já traz vários exemplos, se vocês observarem, de ciclos e anéis aromáticos. Olha só que fácil, é só clicar sobre eles, vou pegar o benzeno aqui, e clicar sobre a tela. Bem legal, bem interessante. Tem essas duas ferramentas centrais aqui, que são para a construção de moléculas com o número de carbono que você vai definindo. Por exemplo, vou pegar essa aqui e você vai esticando pela tela, adicionando quantos carbonos você quiser. Bem legal. A ferramenta do ladinho dessa aqui permite que você faça ciclos. Olha só, vou fazer um ciclo gigante aqui. Olha só, bem interessante, bem útil, bem legal. Seguindo, você pode escrever o nome. Aqui a gente pode dar o nome, vou escrever benzeno. O nome da molécula que você vai construir. Existem aqui as cunhas para dizer se a ligação está no plano ou fora do plano ou para trás do plano, né? Vamos colocar nessa molécula aqui, ó, indicando que está para frente. Indicando que está para trás, bem legal, bem interessante. As setas, muito bem, as setas que indicam, olha só quantas setas legais. Setas que indicam reações, equilíbrio químico, reação que não acontece. Olha só, fluxo de elétrons, poxa, bem legal. Vou colocar essa setinha de reação mesmo. Se você quiser fazer uma reação. Olha só que legal, bem interessante. Tá? As tradicionais substituição para ligações duplas, ó, se eu quiser colocar ligações duplas, clico sobre ela. Se eu quiser fazer uma ligação tripla aqui no final, muito bem. Tem um menu aqui na ligação dupla para vários outros tipos de funções. Muito bom. Passando para o menu à esquerda, aqui eu tenho os principais elementos mais utilizados aí, eu quero crer. Então vou pegar um oxigênio, por exemplo, e vou colocar ele aqui. O cloro, ele já troca de cor, ó, isso aqui é muito interessante. O nitrogênio, já completa as ligações para fechar o número de ligação que cada elemento faz,
Então completou com hidrogênios ali fazendo uma mina. E se você quiser mais elementos, é só clicar nesses 3 pontinhos, ó, e aí você tem à disposição toda a tabela periódica. Vou pegar o flúor aqui, e aí eu posso colocar um átomo de flúor ali. Bem interessante. Vou esconder então esse menu de baixo, é só clicar nessa setinha, e quero esconder o menu lateral para deixar mais limpo. Se vocês observarem no menu à direita, aqui nós temos uma função bem interessante, que ela traz os grupos funcionais mais utilizados. Olha só que interessante. Se eu pegar um ácido aqui, quero colocar no lugar desse flúor. Tá ali, coloquei uma função ácido bem legal. Deixa eu ver o que mais que eles têm aqui. Bem interessante. E dá para buscar mais se quiser. Tá? Agora eu vou passar para o menu superior. Vou esconder os outros aqui. E aí nós temos umas funções básicas para a utilização de muitos softwares que trabalham com imagens, né? Então, se você quiser salvar, tem os disquetezinhos ali. Se você sabe o que é disquete, provavelmente você tem mais de 30 anos, né? Mas é esse negocinho quadradinho que salva. Temos a função borracha, então eu clico sobre a função borracha, posso ir apagando, clicando sobre o que você quer apagar. E aí tem uma funçãozinha bem legal, segurando sobre a borracha. Ó, você pode escolher a lixeira e ela apaga tudo. Então, como eu tinha feito uma bagunça aqui, essa função é bem útil. Vou voltar para a borracha. Tá? Vamos ver, tem uma funçãozinha de cor em que eu posso fazer isso. Deixa eu selecionar, por exemplo, eu quero isso aqui em outra cor. Tem a ferramenta de seleção. Vou selecionar, selecionei e vou trocar isso aqui para vermelho, porque é bem mais bonita essa cor. E aí você pode utilizar a sua imaginação e fazer umas moléculas mais bonitinhas. O que mais eu tenho aqui? A própria ferramenta de seleção, que eu já utilizei, pode trocar por essa ou para uma seleção livre. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar, olha só que legal. Se eu quiser selecionar áreas em que eu só passe o dedo por toda a área, olha só que interessante, eu consigo selecionar e apagar tudo. Muito bem, que mais? Essa função aqui é bem interessante. Eu consigo dar um nome para essa estrutura, vou selecionar ela, tá? E aí clico, e aí é possível dar um nome para a sua estrutura. Vamos esperar que a internet ajude. Está aí a estrutura com o nome dela em inglês, né? Mas é bem intuitivo para você transformar ela para português. E o legal é que o contrário também é válido. Vou apagar minha estrutura aqui. Vamos lá. E quero que a partir de um nome, claro que eles usam o nome da IUPAC, ele construa a estrutura. Então vou usar a que a gente estava utilizando. E aí ele constrói a estrutura para você. Bem legal, né? Bem interessante. Uma outra ferramenta bem boa e bem útil é transformar tudo isso aqui em 3D. Então, por exemplo, se você vai trabalhar isomeria, alguma coisa que você precisa ter uma percepção espacial, isso vai ser bastante interessante. Então, por exemplo, vou apagar tudo aqui e vou colocar uma molécula um pouco grande, tá? E aí eu clico nesse 3D na parte superior e voilá, está aí a minha molécula em 3D. Você pode orientar e visualizar ela da maneira que você quiser, né? Ainda temos 3 opções ali em cima, em que eu posso deixar só em bastões ou posso colocar as nuvens de Van der Waals aí. Olha só que interessante. Bem legal e bem útil. Deve fazer videozinhos bem bons. Eu acho que eu vou começar a utilizar ele. E
Em breve vocês verão. Tá? Existem, claro, mais algumas outras opções aí, você tem que explorar esse software. Ele me pareceu bastante útil. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo.